Fala, gente boa! Estamos continuando os nossos debates sobre aquela grande pergunta, lembra? O Brasil é um país pacífico? E a gente começou a analisar o período colonial. Sempre perseguindo essa pergunta. Somos um país pacífico, harmônico? E a gente sabe que não. Agora a gente está revisitando a história do Brasil e verificando como o que a gente chama de Brasil foi produzido historicamente em cima de guerras, extermínios e violências. E de como isso nunca parou. No vídeo anterior, a gente fez uma discussão inicial sobre isso, da relação desse período pré-colonial e do período colonial em relação aos nativos. Ou seja, como os europeus chegaram aqui e passaram a progressivamente, se usando de guerras e alianças, se estabelecer no território, impor seus interesses, e de como isso representou para os índios, de modo geral, para as sociedades nativas, um extermínio violentíssimo. Em décadas, em séculos, a gente matou, exterminou milhões de índios. Então, demonstrando que, não só com as doenças, a escravidão, as guerras, como o processo como um todo representou para os nativos uma violência medonha e um extermínio que não podem, sendo razoável para gente que olha a história do Brasil, dizer, bom, olha, somos um país pacífico. Começamos a ter uma história harmônica. Não dá, bicho. Agora a gente vai olhar para um outro aspecto. Estamos só nas tendências. Ou seja, no século XVI, século XVIII, neste período colonial, ou seja, enquanto o Brasil, que chamam de Brasil, era colônia de Portugal, a gente está analisando tendências gerais. O que preponderou nesse período? O estabelecimento dos portugueses, o domínio desse território e o extermínio, escravidão e violência sobre índios e africanos. A gente falou bastante dos índios. E aí, claro, isso aqui é só muito apontativo, gente. Eu estou estabelecendo tendências e olhar geral. A gente vai ter mais vídeos falando especificamente de períodos, analisando com mais calma. Mas a gente está olhando do aspecto geral. Agora sobre os africanos. Primeira coisa que você entenda. Uma tendência geral importante durante todo o período colonial foi a escravidão. Ponto. O português, o europeu se estabelece aqui, estabelece um projeto colonial, que era basicamente aqui produzir para lucrar, para vender na Europa, extrair as riquezas naturais, as potencialidades agrícolas desse território para lucrar lá. Ponto. Ou seja, é uma relação econômica de extração de recursos e de riquezas. Ponto. Para o estabelecimento dessa lógica, desse projeto colonial, a escravidão foi chave, foi central. E perdurou durante toda a colonização e bem posterior depois, inclusive. O Brasil já é independente. Ela vai representar um extermínio, uma violência medonha. A gente vai mobilizar mais referências. A gente estava falando no último vídeo sobre como isso, do ponto de vista indígena, gerou uma tragédia demográfica quase única na história. É uma das experiências de grandes extermínios que a gente pode contabilizar na história da humanidade. Uma coisa que eu preciso que você entenda. A escravidão indígena e a escravidão africana sempre conviveram. Sempre conviveram. Quando esse país teve escravidão de índio e africano. E por que eu estou falando isso? Porque vai preponderar na história brasileira a escravidão do negro africano. Preponderar, ou seja, foi mais forte, mais incidente, maior quantitativamente do que a indígena. Mas não quer dizer que uma começou para a outra acabar. Não, elas conviveram. Como se fosse um gráfico. Começa muito com a escravidão africana. Muito com a escravidão indígena. Show, só subindo. Olha o gráficozinho. Só que em um dado momento começa a cair essa escravidão quantitativamente, essa escravidão indígena, e subir a africana. E no final das contas vai acabar preponderando ao longo desses séculos a escravidão africana. Por vários motivos. E talvez um dos mais óbvios, é porque se exterminou os indígenas no Brasil. A ponto de que se tornava mais complexo obter mão de obra, até capturar os caras, porque tá matando as pencas. A gente vai entrar depois mais especificamente nesse debate.
Preciso agora que você entenda que, nessa tendência geral, a escravidão é algo central no projeto colonial. Durante esses séculos como um todo, teve escravidão, era indispensável para o domínio português, para a colonização portuguesa, a escravidão. Não tinha como abrir mão disso para eles, na lógica que eles estão, do projeto que eles estão implementando. E ela vai ser feita sobre os nativos e sobre os africanos. Ponto. Ao longo de todo o século XVI, preponderou a mão de obra indígena, a escravidão indígena. Por vários aspectos, eles já estão aqui, se capturar com mais facilidade, e o tráfico negreiro ainda não tinha tomado fôlego e a lucratividade que vai ter um pouco posteriormente. Beleza? E aí alguns dados. Os primeiros africanos que chegam aqui escravizados nas Américas, mas mais especificamente aqui no Brasil, datam de 1538. E aí, segundo o Slave Voyage, que é um site bastante interessante, vocês podem usar inclusive, que usa dados, etc., no século XVI, no Brasil, chegaram aqui 28 mil, pouco mais de 28 mil escravizados africanos. Isso no século XVI. Pouco mais de 28 mil. Embarcados na África, 33 mil, chegaram aqui pouco mais de 28. Então só aí você já tem pelo menos aí 4 mil... Uma estimativa genérica, naturalmente, 4 mil pessoas que morreram no tráfico negreiro. E o tráfico negreiro era absolutamente mortífero. A viagem, a captura desde a África, se escravizar o cara lá na África, arrastar ele até a praia, até o litoral africano, botar ele dentro do navio, que era uma experiência das mais bizarras do mundo, de uma violência medonha, e atravessar durante semanas o Atlântico para chegar aqui, nesse longo processo, exterminando as pessoas de doença, de violência, de tudo. De suicídio. Enfim, todo o processo é morte, gente. É isso. Se não uma morte física, morreu de fato, é uma morte quase indizível, porque é uma morte epistemológica da sua essência. Você está desenraizado. Você tá você foi jogado numa outra região do mundo que você nunca ouviu falar, sem família, sem ninguém. A tua cultura, você está distante de tudo, dos seus hábitos, de tudo. Todo o seu mundo foi arrancado de você. Então, quase como sua essência em algum nível fosse roubada de você. Então, é uma violência, sem contar as barbaridades físicas que se cometeram. Mas enfim, vocês já entenderam que preponderou a mão de obra africana por vários fatores. A gente vai ter oportunidade de falar mais pontuadamente disso. Mas eu quero que vocês entendam que do século XV até o século XIX no Brasil, ou seja, vai até um pouco a mais do que a gente está abordando aqui nesse período colonial, aproximadamente, são dados difíceis de mobilizar, os historiadores discutem muito, etc. Aproximadamente 12,5 milhões de africanos foram escravizados. Chegando aqui nas Américas, pouco menos de 11 milhões. Então você já tem aí na casa de milhões de pessoas que morreram só na viagem. Foram exterminadas só na viagem. Desses pouco menos de 11 milhões de escravizados africanos que chegam nas Américas, aproximadamente 40% ficaram no Brasil. Então o Brasil foi um dos maiores países escravistas das Américas. O Rio de Janeiro, inclusive, vai despontar em um momento como um dos maiores portos de escravos, de escravizados das Américas. Isso não é pouca coisa, gente. Isso mostra como o nosso país está se assentando, está sendo criado, forjado, a base dessa longa e histórica violência que é a escravidão. E não é pouca coisa, gente. É o maior translado, é a maior diáspora, ou seja, grande fuga, grande saída de pessoas arrancadas do continente africano à força. Diáspora, migração em boa medida, um grande êxodo, só que nesse caso forçado. A maior migração forçada da história. Ou seja, pessoas arrancadas de seus territórios à força para serem
vendidas, tratados como coisas e escravizados nas Américas, sendo o Brasil um dos maiores compradores desses escravizados. Eu preciso que você entenda a importância e a dimensão disso. Porque a história brasileira vai sempre se apresentar nesse nível. A gente olha a história do Brasil como um grande processo histórico produzido nessa base dialética, dessa violência medonha e das resistências que esses povos vão estabelecer. Porque isso aqui não é uma história de vítima. Ainda que os escravizados, os africanos, os indígenas foram vitimados ao longo da história, quer dizer que eles estavam... não foi uma história pacífica, apaziguada. Esses caras lutam, resistem a todo momento a escravidão. A todo momento. Escravidão é violência e é luta contra a escravidão. A todo momento. Porque ninguém quer ser escravo. Tira essa coisa novelesca da tua cabeça. Beleza? Então o que eu tô falando pra você até aqui? Basicamente nesses dois encontros. O Brasil nasce como uma invenção, um processo histórico, constituição, que é baseado na imposição dos europeus num território que não era deles. E o extermínio e a escravidão de quem vivia aqui. E o projeto de lucratividade que os portugueses estabeleceram nesse território, as Américas, dependia da escravidão. Ao longo de quase todo o século XVI, preponderou a escravidão indígena, escravizava quem estava aqui mesmo. Mas ao final do século XVI começaram a importar progressivamente escravizados de outras regiões, no caso, negros africanos. E isso marcou a história do Brasil até depois da independência. A abolição da escravidão só veio em 1888. Ou seja, em termos formais, teve escravidão até 1888. Dá para dizer que a nossa história é pacífica só porque não tem guerra com outros países? É plausível dizer um negócio desse? Vocês estão vendo que não. E vocês estão vendo que a história brasileira é sangue de violência colonizadora e da luta de quem estava sendo oprimido. Dos africanos, dos negros e dos indígenas. E claro, naturalmente, do que se vai se produzindo em suas diversidades. Então eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio. Até aqui, portanto, o que a gente fez, basicamente? Tratamos de grandes tendências do período colonial, de como isso se estabeleceu aqui pra gente. Eu vou agora pontuar para vocês alguns aspectos cronológicos para ajudar a nossa reflexão, para o entendimento. Você viu de forma geral o que preponderou nesse século: escravidão, extermínio, violência e as lutas que ela vai mobilizar. Agora eu vou aproximar você de alguma, porque não tem como tratar de tudo aqui, referências, ou seja, cronológicas algumas. Bom, já entendeu que ao longo de todo esse período essas violências que predominam. Só que o Brasil também viveu vários atritos entre os colonizadores. Ou seja, tinha briga do colonizador do europeu com o nativo, com o africano, mas também entre os europeus. Ao longo de todo o século XVI, por exemplo, o Brasil foi sistematicamente alvo de expedições de piratas e corsários, por exemplo. E outras potências europeias tentaram ocupar o Brasil várias vezes. Por exemplo, olha aqui, a França 2 vezes formalmente tentou ocupar para ficar, que a gente chama da França Antártica. Isso em 1555, 1570, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, a França tentou estabelecer uma colônia aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, os seus entornos, e mobilizando sempre naquela chave: acordos, alianças com os índios. Os franceses se aliaram aos tamoios, os portugueses se aliaram aos tupinambá, e aquela confusão. Acabaram expulsos. Mas você tem uma investida aqui. E a França tentou isso de novo no século XVII, a tal da França Equinocial, lá onde hoje é Maranhão, São Luís de Maranhão, 1612 e 1615. 2 tentativas francesas. Mas ao longo desse tempo, era pirata à torta e direito,
né, aportando na costa brasileira e levando para o Brasil, levando riquezas. Porque é isso, os portugueses não tinham como vigiar esse território como um todo. E está tendo atrito entre os portugueses e outros povos colonizadores europeus. Isso aqui a gente acabou de ver. A França tentou 2 vezes, foi expulsa com muita luta pelos portugueses. Mas está tendo pirataria em todo momento. Todo momento. Não só de franceses, holandeses, ingleses. Por exemplo, o corsário inglês James Lancaster, em 1595, atacou a cidade de Recife, cara. Você tem ideia? Tem francês na Paraíba em 1584. Bicho, a todo lado tem esses conflitos e violências entre os próprios colonizadores. O que eu quero dizer para você com isso? Não tem paz. Nunca tem paz. Essa ideia de uma história pacífica, lenta, não combina com os fatos. Aí você pode pensar, acabou aí? Não, acabou aí não. Em 1624-25, os holandeses tentaram ocupar a Bahia, na cidade de São Salvador, foram expulsos, não conseguiram. Voltaram e ocuparam, aí de fato conseguiram, entre 1630 até 1654, Pernambuco. Foi o tal do Brasil holandês. Isso 1630 a 1654. O Brasil começa a ser colonizado a partir de 1530. Formalmente o Cabral chega aqui em 1500. Então a gente tem aí um século, quase um século e meio de experiências de conflitos, de tensões e de guerras entre outros colonizadores e os portugueses. Porque é isso, as outras metrópoles estão tentando ou ocupar efetivamente esse território ou roubá-lo. Roubar dos portugueses. Isso está gerando atrito, guerra, conflito a todo momento. Falei aqui de 2 experiências dos franceses, falei agora dos holandeses. Os franceses vão saquear o Rio de Janeiro em 1711, cara. Saquear, roubaram a cidade. Aproveitar, inclusive, uma chuvarada medonha que teve e isso favoreceu o processo. Em 1711, ou seja, até o século XVIII você ainda está tendo experiência de atrito entre povos colonizadores europeus aqui. Então está tendo guerra a todo momento. E agora eu te mostrei com esse exemplo que está tendo guerra entre os próprios europeus aqui no Brasil. E sempre usando alianças com os nativos aqui. Sempre. Só para você ter dimensão. Vamos a outros processos. Por exemplo, guerras um pouco mais acentuadas e revoltas, por exemplo. Você vai ter no sul do Brasil, desde lá da fundação da Colônia de Sacramento, em 1680, várias guerras entre Portugal e Espanha, ou em alguns momentos entre portugueses e espanhóis, não estão envolvendo os países sobre a posse dessas regiões. Colônia de Sacramento, depois os 7 povos das missões, isso começa em 1680 e vai durar até o Tratado de Ildefonso em 1777. Então, quase um século, basicamente, de lutas no sul, de guerra. E guerra rolando massacre, que era invasão de aldeia, e aí matava todo mundo, aquela confusão. Meu irmão, olha aqui, eu estou em poucos minutos enumerando vários processos para dizer para você o seguinte: tem paz? Não tem guerra? Como assim Brasil, um país pacífico sem guerra? Várias guerras aqui, vários conflitos. Agora estamos citando aqui entre países, basicamente. Portugal e Espanha, mas tem outros, aí começa as revoltas. A partir de 1695, as primeiras notícias de ouro na região das Minas Gerais, boom de gente para lá. Guerra dos Emboabas, 1707, 1709. Aí pensa, é só na região das Minas Gerais? Não, vai para o norte do país, a Guerra dos Mascates, 1710, 1711. Volta para Minas Gerais, a revolta de Filipe dos Santos. Revolta para tudo quanto é lado, parceiro. E são só algumas. A escravidão, por exemplo, outro fenômeno, a escravidão imobiliza lutas dos escravizados sistematicamente. A todo momento resistências um pouco mais passivas, culturais, fazer o corpo mole ali na lavoura, pequenas sabotagens, ou seja, uma resistência mais miúda e grande resistência. A fuga era a principal delas. E a organização de quilombos. Você não teve apenas o Quilombo dos Palmares, você teve vários quilombos na história do Brasil. O Quilombo dos Palmares foi o maior e o mais famoso, e um dos mais duradouros.
As primeiras referências a um quilombo na região de Palmares, ali na Serra da Barriga, onde era a província de Pernambuco, começam no final do século XVI. A partir de 1580 você começa a ter umas referências. E vai perdurar em acordos, guerras com as forças coloniais até a derrota final, em 1695. Então a parada durou pelo menos aí, com boa vontade, um século. Isso é luta, cara, a todo momento. E luta e guerra, e conflito, e tensão, e fuga. E o quilombo espanhol não foi o único. Toda a escravidão no Brasil vivenciou quilombos e fugas. Como é que se diz que está em paz? Que esse é um país pacífico, que não tem lutas. Eu estou mostrando para você a história do Brasil sob um outro olhar. A gente podia fazer aquela história mais tradicional, mais formal. Não, veja, Cabral chega aqui em 1500, aí aquela caravela, aí troca com os índios, campo, e aí fala de capitania hereditária, e começa o ciclo do açúcar. Sim, dá para fazer assim também. Mas eu estou te mostrando um outro ângulo de como a construção do que a gente chama de Brasil, que é a nossa história, não é uma história pacífica, não é uma história harmônica, e não é uma história, atenção, esse é o principal fator, com ausência de guerras. Pelo contrário, é uma história, né, de conflitos e guerras sistemáticos. E eu pontuei aqui várias coisas para você, vários exemplos, que são só alguns, poderia ter mais, inclusive. Aí o vídeo duraria horas. Tá? De como, não só com essas grandes tendências, a grande tendência, ou seja, o projeto colonizador se estabelece, ele precisa da escravidão e ele escraviza índios e africanos, que por si só já é uma violência e perdura todo esse período. Mas para além disso, tem outras coisas acontecendo que é guerra, conflito e tensão. Dá para dizer que é um país pacífico? Isso porque a gente só está falando do período colonial. Tá? A gente vai ter outros vídeos sobre outros períodos históricos do Brasil, que você vai ver mais elementos desse. Beleza? É isso, minha gente. Ó, tô subindo. Tchau, tchau. Vocês têm muita coisa para pensar aí.